Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar os nossos estudos de mecânica clássica. Esse é o último vídeo da nossa unidade 5 dessa disciplina, onde a gente vai falar um pouquinho de princípio de Hamilton e de equações canônicas do movimento. Eu já avisei e vou repetir. Esse é um curso de mecânica clássica. Para ver isso aqui com extremo rigor e com mais exemplos e tudo mais, isso é bom ser visto no curso de mecânica analítica, mas eu queria apresentar isso para vocês. Mas vamos já continuar aqui para a gente não ficar para trás, certo? Então, prosseguindo aqui, só falando aqui rapidamente da nossa revisão, né? A gente, na unidade 1, a gente estudou vetores, a gente definiu bastante aqui transformações ortogonais, vetores e como trabalhar com vetores. Na unidade 2, a gente falou de lei de Newton para uma partícula, a gente falou de sistema de referencial inercial, de lei de conservação, discutiu bastante as leis de Newton. E na unidade 3, a gente falou de oscilações harmônicas em uma dimensão, oscilador simples, amortecido, oscilação forçada, e a gente falou de diagrama de fase e de oscilador harmônico em duas dimensões. Isso aqui é a unidade 1, 2, 3 dessa disciplina. Assim, resumido em um slide, que quase que não dá, mas vamos lá. Na unidade 4, a gente falou de gravitação e de força central. Qual que era a ideia de trabalhar com gravitação e de força central? Dado um certo corpo, qual que é a força que ele exerce no objeto que está fora dele? A gente viu que a força é dada pela lei aqui de gravitação universal de Newton, tá certo? A gente falou que esse corpo também ele pode gerar um campo gravitacional no espaço ao redor dele. A gente falou de potencial gravitacional, de lei de Gauss para gravitação. A gente falou do efeito de maré, a gente fez um modelo simplificado para o efeito de maré e já tirou algumas conclusões interessantes. A gente falou também de uma interpretação para a equação, da equação para energia, dado que eu estou sujeito aqui a uma força central, tá certo? Essa energia ela tem uma parte cinética, um termo centrífugo, um termo do potencial de fato. E a gente estudou aqui esse potencial efetivo. A gente, dado que a gente esteja sujeito a uma força central, e essa força seja com o inverso do quadrado da distância, a gente deduziu de fato a equação da trajetória. Esse corpo ele pode ter 4 trajetórias, ele pode ter uma com relação ao centro de massa, né, que a gente está estudando aqui com massa reduzida e tal. Isso aqui é um resumo, esse slide é um resumo. Esse corpo ele pode ter uma trajetória circular, elíptica, parabólica ou hiperbólica. A gente também deduziu aqui as leis de Kepler, que os planetas eles se movem em elipses ao redor do Sol, com o Sol num dos focos. A gente falou que esses corpos eles varrem áreas iguais em tempos iguais e que o quadrado do período orbital é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. Isso aqui tudo foi demonstrado rigorosamente nos outros vídeos, no restante das unidades. Nessa unidade 5 a gente começou falando dos primórdios de cálculo de variações. Qual que era a nossa ideia? Nossa ideia era, dado esse funcional J, funcional a gente já discutiu o que é em outros vídeos, dado esse funcional J, qual que é a função Y que minimiza esse funcional? Onde esse funcional é a integral definida dessa função f dx. E aí a gente chegou nas equações de Euler. A equação de Euler me fala o seguinte, que dada essa função f, se você resolver essa equação aqui, você já encontra a solução para a qual esse J é o mínimo, certo? Então, a equação de Euler é uma condição necessária para J ser um extremo. No nosso caso, a gente está especificando para esse J ser um mínimo. Para diversas variáveis, a gente escreveu a equação de Euler dessa forma e a gente estudou alguns exemplos interessantes. A gente falou aqui da braxistócrona, a gente chegou na lei de Snell a partir do princípio de Fermat e eu deixei para vocês fazerem de para casa a geodésica para o espaço plano e para uma superfície esférica. Depois a gente virou e falou assim, tá, a gente está estudando aqui um problema matemático, arbitrário, de minimização de um funcional e tal, mas onde que entra a mecânica nisso, certo? Aí no último vídeo a gente virou e falou assim, tá, existe um princípio, esse princípio é chamado de princípio de Hamilton, que ele me fala o seguinte, que existe uma quantidade física que a gente chama de ação. Quem que é essa ação? A ação ela é integral da Lagrangiana no tempo. Aí a ação é justamente essa integral aqui, ó. Essa integral que eu estou circulando aqui de vermelho é o que a gente chama de ação, certo? Isso aqui é o que a gente chama de ação S, certo? Essa ação S, ela é o mínimo, a trajetória que o corpo percorre num fenômeno natural, a trajetória que um corpo percorre é tal que essa ação é mínima. Então aqui a gente retorna aquele problema de cálculo variacional, que era encontrar um mínimo para um funcional. Aqui a gente tem um funcional que é justamente a ação, que é a integral da Lagrangiana no tempo. A gente quer minimizar essa ação. Ou seja, dado um fenômeno natural, a dinâmica de uma partícula no fenômeno natural é tal que essa ação ela é mínima. E essa ação ela é integral da Lagrangiana no tempo. Quem é a Lagrangiana? É a diferença da energia cinética menos a energia potencial, tá certo? E note que esse é um problema de minimização, assim como a gente tratou no começo dessa unidade 5.
tá certo? Então, no começo dessa unidade 5, a gente tratou um problema de minimização geral e aqui a gente está especificando por causa da ação. Aí basta a gente identificar essa lagrangiana como aquela função f e a gente encontra aqui as equações de Euler-Lagrange em toda a sua glória. Então, se a gente resolver as equações de Euler-Lagrange, em princípio a gente tem as equações da dinâmica para um certo corpo, para um certo sistema. A gente já fez alguns exemplos disso no último vídeo e aqui a gente vai continuar estudando isso, tá certo? Então vamos lá, ó. Só que aqui, aqui a gente vai tentar propor algumas coisas e pincelar algumas coisas com vocês. Vai chegar no final, eu vou falar um pouco sobre equações canônicas da dinâmica, sobre formulação de Hamilton da mecânica. Como eu disse, isso não é um curso de mecânica analítica. Num curso de mecânica analítica é que a gente estuda a fundo as equações canônicas ou a formulação de Hamilton da mecânica, tá certo? Mas aqui nesse slide aqui nós vamos tentar demonstrar, de fato, a equivalência entre Newton e Lagrange, tá certo? Vamos tentar demonstrar isso. Então, olha só, eu tenho aqui a equação de Euler-Lagrange. A equação de Euler-Lagrange em uma dimensão, aqui eu vou fazer as contas para uma dimensão e isso pode ser generalizado facilmente para mais dimensões. Mas a gente tem aqui uma dimensão, a equação de Euler-Lagrange me dá esse camarada aqui, certo? Se a energia cinética depende só da velocidade e a energia potencial depende só da posição, eu tenho que a derivada da energia cinética com relação à posição, a derivada parcial da energia cinética com relação à posição é zero e a derivada parcial da energia potencial com relação à velocidade é zero. Então, a derivada da energia cinética com relação à posição é zero, a derivada da energia potencial com relação à velocidade é zero. De forma que as equações de Euler-Lagrange, que essa equação aqui é a mesma coisa, né? Eu só passei aqui o segundo termo para a direita. As equações de Euler-Lagrange, isso aqui é a mesma coisa, tá certo? As equações de Euler-Lagrange, elas vão me retornar o quê? A derivada parcial da lagrangiana com relação a x é justamente menos du dx, tá certo? Por quê? Porque esse termo aqui é zero. A derivada parcial da energia cinética com relação a x é zero. Então, olha só, a derivada lagrangiana com relação a x é du dx, a derivada parcial. Quando eu falar aqui du dx, vocês estão olhando aqui, vocês vão enxergar que isso é a derivada parcial, tá certo? Quando eu falar du dx é só por vício de linguagem, tá certo? Então, a derivada parcial da lagrangiana com relação a x é menos du dx, e aqui a derivada parcial da lagrangiana com relação a x ponto é justamente dt dx ponto, certo? Então, beleza. Então, eu tenho aqui que menos du dx é igual a derivada total com relação ao tempo de dt dx ponto, certo? Então, vamos só prosseguir aqui a conta, né? Então, eu tenho que menos du dx é igual a derivada total da derivada parcial com relação à velocidade de meio de mx ponto ao quadrado. Então, eu tenho que isso vai ser igual a derivada total de mx ponto, tá certo? Note só o seguinte, quem que é menos du dx? Menos du dx, isso aqui é justamente a força, certo? Quando a gente tem uma força conservativa, tá certo? E esse termo aqui é justamente o P ponto. Isso aqui vai ser igual a P ponto, tá certo? Isso aqui é P ponto. Então, o que a gente chegou? A gente chegou na segunda lei de Newton, que força é igual à derivada do momento linear no tempo. Então, bacana, né? Então, a gente está mostrando aqui, Léo, você só está mostrando em uma dimensão, mas isso já está dando uma ideia para vocês que a equação de Euler-Lagrange ou a formulação de Lagrange da mecânica, ela é equivalente a formulação newtoniana da mecânica, tá certo? Então a gente chega nos mesmos resultados e isso é até bacana e era esperado, beleza? Então beleza, mostramos aqui a equivalência de Newton e Lagrange, vamos prosseguir aqui para coordenadas generalizadas. Isso aqui também é um estudo que demanda um pouco mais de rigor no curso de mecânica analítica e aqui eu só quero apresentar para vocês, certo? As equações de Euler-Lagrange para o pêndulo, isso a gente já estudou no último vídeo. As equações de Euler-Lagrange para o pêndulo, elas são essas equações aqui, ó, onde inclusive para o pêndulo aqui, para o pêndulo simples, esse θ aqui só existe um θ, né? Só quando i é igual a 1, tá certo? E vocês estão vendo o seguinte, que antes eu tinha aqui x e y e eu troquei esse x e y para uma variável só. Ao invés de eu trabalhar aqui em x e y, eu trabalho só com θ. E a dinâmica vai ser a mesma dessa bolinha que vai estar oscilando com relação a esse centro, tá certo? Em geral, a gente pode utilizar o que a gente chama de coordenada generalizada, que é um Q, em geral a gente usa essa letra aqui, Q, QJ vai ser um QJ de x e t, tá certo? Ele pode ser uma função da posição e do tempo, e esse QJ ponto, isso aqui seria a posição generalizada, e aqui seria a velocidade generalizada, tá certo? Essa posição generalizada, ela em geral é função da posição e do tempo, e a velocidade generalizada, ela é função
da velocidade, da posição e do tempo, tá certo? Nas coordenadas originais, tá certo? E isso a gente pode ter visto lá, a gente viu na verdade lá quando a gente estudou pêndulo simples, no vídeo anterior, tá certo? De forma que essas equações de Euler-Lagrange, que são esses camaradas azul, essa equação azul aqui em cima, ela pode ser reescrita dessa forma. É a derivada parcial da lagrangiana com relação a essa coordenada generalizada, menos a derivada total com relação ao tempo, da derivada parcial da lagrangiana com relação a essa velocidade generalizada, tá certo? E isso tem que ser igual a zero. E vocês estão vendo que aqui o i vai de 1 até 3 e esse j aqui vai de 1, 2, 3 até s. Sendo que esse s é o número de graus de liberdade do sistema, tá certo? No caso do pêndulo simples, vocês podem lembrar lá do último vídeo que a gente diminuiu de duas coordenadas, que era x, y, a gente diminui para uma coordenada que é θ, tá certo? Então a gente pode diminuir o nosso problema quando a gente estuda aqui em coordenadas generalizadas, tá certo? Onde S aqui é o número de graus de liberdade do meu sistema. E aqui duas observações, né? As forças que agem no sistema devem ser deriváveis de energias potenciais e que no caso de vínculos ou restrições, esses vínculos ou essas restrições elas devem ser relações conectando as coordenadas do meu sistema, tá certo? Isso aqui é só um detalhe bem técnico de observação para se alguém no futuro for fazer mecânica analítica, a pessoa já ter isso na cabeça. Mas aqui o importante é, se vocês pensaram lá no pêndulo, eu acho que dá para enxergar isso bem legal. No pêndulo aqui eu tenho duas coordenadas, eu tenho x que está na horizontal e o y que está na vertical, tá certo? Só que eu consigo, através de um vínculo, através aqui, por exemplo, do tamanho desse pêndulo, dessa haste rígida que está segurando o pêndulo, através do tamanho dessa haste, eu consigo conectar o x e o y, tá certo? Então eu consigo diminuir de duas coordenadas, eu consigo diminuir para uma. E esse θ é o que a gente vai chamar de coordenada generalizada. E isso depende de cada problema, para a gente saber qual que é a coordenada generalizada, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Aí, beleza. Então, ó, nesse vídeo eu já falei sobre a equivalência de Newton-Lagrange, a gente já falou dessas coordenadas generalizadas e agora eu vou pincelar sobre equações canônicas de movimento. Então, talvez eu passe nisso aqui um pouquinho mais rápido, mas isso é um assunto para mecânica analítica. Eu só vou citar aqui para vocês. Primeira coisa, vamos tentar pensar quem que é o momento linear no caso das equações de Euler-Lagrange. Então, olha só. A lagrangiana é dada por isso aqui. Ó. A lagrangiana é meio de mx ponto ao quadrado menos u de x, certo? Quem que é momento? O momento linear, em geral, a gente pode escrever momento linear em mecânica clássica, a gente pode escrever como sendo a massa vezes velocidade. Só que a massa vezes velocidade, a gente nota que é justamente a derivada parcial da lagrangiana com relação a x ponto, tá certo? É só olhar para esse camarada que eu grifei aqui embaixo. Quando eu olho para esse camarada que eu sublinhei aqui embaixo, que é essa lagrangiana, esse camarada que eu chamo de momento, de P, é justamente a derivada parcial da lagrangiana com relação a x ponto. Para coordenadas generalizadas, a gente tem essa equação de Euler-Lagrange, tá certo? Para coordenadas generalizadas, de modo que a gente pode definir o momento generalizado, o momento linear generalizado, como sendo esse camarada aqui. Ó. Momento linear PJ, o nome é o mesmo, infelizmente a gente usa o mesmo nome. Momento linear generalizado é a derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade generalizada. Da mesma forma que aqui em cima, o P é igual a dl dx ponto, ou seja, o momento linear é a derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade. Aqui eu só troquei para coordenadas generalizadas, tá certo? Da equação de Euler-Lagrange, isso aqui é justamente a equação de Euler-Lagrange, a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que esse camarada de cá, isso aqui é igual, tá certo? Então esses camaradas aqui são iguais, beleza? A gente chega aqui, a gente chega nas equações de movimento de Lagrange. Esse camarada que é muito importante, que ele vai me dar as equações de movimento de Lagrange. Nota só o seguinte, quem que é P ponto, né? P ponto é justamente essa parte da direita aqui, ó, porque eu tenho a derivada total no tempo, certo? Tem a derivada total no tempo da derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade. Mas quem que é esse camarada aqui, ó? Quem que é esse sujeito aqui que eu estou tentando circular de azul? Esse sujeito aqui é justamente esse camarada que está aqui em cima, tá certo? Então não sei se ficou ruim aqui essa setinha, então vou até apagar. Então, vou voltar a circular aqui, ó. Eu tenho aqui as equações de movimento de Lagrange. Vocês estão vendo que é o seguinte, que, olha só, aqui eu tenho a derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade generalizada, é justamente esse termo que está aqui, ó. E aqui desse lado direito dessa equação aqui, que eu estou fazendo a setinha aqui, eu tenho a derivada total do lado direito aqui, ó. Eu tenho a derivada total da derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade. Só que a derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade é justamente o momento. Então eu tenho a derivada total do momento no tempo, tá certo?
Então, o que eu tenho? Eu tenho que a derivada total do momento no tempo é igual à derivada parcial da Lagrangiana com relação à coordenada. E isso aqui é o que a gente chama de equações de movimento de Lagrange, tá certo? A gente chega nas equações de movimento de Lagrange através desse camarada aqui embaixo, tá certo? E por que eu estou escrevendo isso? Porque a gente pode definir uma função extremamente importante, que é uma função de Hamilton, que ela é muito importante em várias áreas de física, em quântica vocês vão ver isso, em várias disciplinas, várias áreas de física a gente vê essa tal dessa função de Hamilton, tá certo? Então olha só, ao estudarmos, e isso aqui também eu vou deixar de para casa para vocês, mas ao estudarmos aqui a taxa de variação temporal total da Lagrangiana, supondo o sistema fechado, a gente encontra isso aqui, ó. Então isso aqui eu vou deixar de para casa para vocês, tá certo? Então olha só, ao estudarmos a taxa de variação temporal da Lagrangiana e supondo o sistema fechado, a gente encontra essa equação que eu sublinhei. Mas vocês estão vendo que eu tenho aqui uma derivada total de alguma coisa, que é isso que está entre parênteses, que é igual a zero, certo? Se eu tenho uma derivada total que é igual a zero, isso significa que esse termo em parênteses aqui é constante, tá certo? Então, portanto, o termo aqui entre parênteses ele é constante e chamamos esse termo de menos h, certo? Esse hzão aqui, que é a soma, vocês estão vendo que aqui eu tenho a soma de q ponto dl dq ponto menos L, menos a Lagrangiana. Esse camarada aqui é constante, esse termo aqui ele é constante, isso aqui é igual a constante, certo? Esse camarada aqui ele tem nome, ele chama de Hamiltoniana. Essa função é muito importante em física, absurdamente importante em física. Aí vamos seguir, nós vamos chegar nessa definição ainda. A gente definiu anteriormente esse momento generalizado como sendo a derivada parcial da Lagrangiana com relação a que ponto, que é justamente esse termo que está aqui, ó. Esse termo que a setinha está mostrando aqui, ó. Derivada parcial da Lagrangiana com relação a que ponto, certo? De forma que essa função h, que na verdade ela é uma constante, esse hzão que ele é constante, ele é a soma de qj ponto pj menos a Lagrangiana, certo? Essa função h ela é muito importante, é muito, eu vou até sublinhar isso aqui com mais cores. Esse camarada é muito importante em física, ele é chamado de função hamiltoniana, tá certo? Essa função hamiltoniana, ela me dá a energia total do nosso sistema. Nós vamos chegar a isso no exemplinho daqui a pouco. Então essa função ela é muito importante, ela parece um tanto de disciplina, então vocês já vão adaptando a ela aí. E aí nota o seguinte, que enquanto a Lagrangiana ela é função de q ponto e t, a Hamiltoniana, em princípio, ela é função de q, p e t, tá certo? Onde essa Hamiltoniana tá bom, essa Hamiltoniana aqui ela é constante no caso de sistema isolado, sistema fechado, tá certo? Aí essa camarada nem vai depender de t, mas vamos deixar isso como uma nota técnica aqui. Mas isso aqui é um negócio que eu gostaria que vocês notassem, que enquanto a Lagrangiana é função de q ponto e t, a Hamiltoniana é função de q, p e t. Isso pode parecer bobagem, mas não é. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, certo? Então vamos lá, então vou prosseguindo aqui. A gente já definiu essa função hamiltoniana, então vamos estudá-la um pouquinho, certo? A gente definiu anteriormente esse momento generalizado. O momento generalizado é a derivada parcial da Lagrangiana com relação a q ponto, de forma que a hamiltoniana é dada por esse camarada aqui, certo? Essa função hamiltoniana é muito importante e vamos tentar pegar um exemplo aqui, né? Qual que é o nosso exemplo? O nosso exemplo de praxe é justamente o oscilador harmônico. Para o oscilador harmônico eu tenho essa Lagrangiana. Das equações de Euler-Lagrange eu chego que x ponto é igual a P sobre M, tá certo? Então isso que eu vou deixar para vocês fazerem a conta. Então x ponto é igual a P sobre M. Isso aqui das equações de Euler-Lagrange a gente chega nisso. Portanto, quem que é o meu hamiltoniano? A minha hamiltoniana ou o meu hamiltoniano é quem, né? Vai ser essa soma aqui, depende de quantas variáveis que tem. Mas nesse caso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, Q ponto é justamente o x ponto. Então eu tenho P sobre M, aqui eu tenho P sobre M, vezes P, certo? Então olha só, Q ponto é justamente esse x ponto aqui, certo? Então eu tenho P sobre M vezes P menos a Lagrangiana. Só que a Lagrangiana eu tenho que escrever ela nas coordenadas aqui que a hamiltoniana é escrita, é Q e P. Então eu tenho meio de M P2 sobre M2 mais meio de capa x2, tá certo? É só pegar essa Lagrangiana aqui e reescrever aqui o x ponto em função de P. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou mostrar isso aqui, ó, que essa hamiltoniana para o oscilador harmônico, ela pode ser escrita como P2 sobre 2M mais meio de capa x2. Isso aqui é constante e, se vocês notarem, isso aqui é energia mecânica do sistema, energia cinética mais energia potencial. Isso aqui em quântica, vocês vão ver isso o tempo inteiro. Então, vocês já vão prestando atenção nisso aqui. Isso aqui é justamente a hamiltoniana para o oscilador harmônico simples, tá certo? Então, bacana. Então, vamos prosseguir aqui. Então, prosseguindo, ó.
Nós definimos anteriormente o momento generalizado como sendo a derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade, de forma que o hamiltoniano é dado por esse camarada. Essa hamiltoniana é muito importante. Notem sempre isso, que a lagrangiana ela é escrita em função da coordenada da velocidade do tempo, e a hamiltoniana é dada pela coordenada pelo momento e tempo, tá certo? Quando a gente estuda a formulação de Hamilton da mecânica, isso que é muito importante, quando a gente estuda a formulação de Hamilton da mecânica, as equações de movimento, elas são dadas por esse camarada aqui, ó, certo? Eu tenho duas equações, eu tenho que Q ponto é igual a dH dP e P ponto é igual a menos dH dQ, tá certo? Essas aqui, que eu coloquei essa setinha aqui azul, são as equações de movimento de Hamilton para mecânica, tá certo? Esse camarada aqui, então, que eu coloquei a setinha de azul, são as equações de movimento de Hamilton para mecânica. A formulação de Hamilton da mecânica nos retorna essas equações de movimento, tá certo? Ou seja, eu soluciono, dado um hamiltoniano, ou dado uma hamiltoniana, dado uma função hamiltoniana, e se eu chegar nessas equações de movimento aqui, que são chamadas de equações canônicas do movimento, em princípio eu consigo resolver isso para um certo sistema, tá certo? Independente do sistema, isso fica mais simples de resolver, muito mais simples de resolver do que eu fazer lei de Newton e ficar decompondo vetores, tá certo? Um exemplo, nosso exemplo tradicional já, que é o oscilador harmônico. Hamiltoniano a gente acabou de calcular no slide anterior, é P2 sobre 2m mais meio de k por x2. Eu tenho que a velocidade é P sobre m e que a força, né, o P ponto, é igual a menos kx. Pode parecer aqui era para ser capa, né, mas vocês entenderam. Pode parecer que está dificultando o nosso problema estudar dessa forma, mas isso é porque eu estou falando só do oscilador harmônico. Quando a gente traz isso, por exemplo, para o oscilador acoplado, para problemas que exigem um pouco mais de análise com mais de uma mola e tudo mais, isso acaba sendo extremamente poderoso para resolver as equações de movimento para um certo sistema, tá certo? Então é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. A equação de movimento de Lagrange e a equação de movimento de Hamilton. Esse vídeo aqui encerra essa unidade 5. Essa unidade 5 ela é muito densa. Eu espero mesmo que eu tenha passado para vocês essa ideia de cálculo variacional, que eu quero resolver um problema de minimização, dado um certo funcional. Eu encontrando as equações de Euler, eu solucionando as equações de Euler, eu já consigo a minimização desse funcional. A gente fez alguns exemplos interessantes e eu queria mesmo que vocês entendessem que, dado o movimento o movimento natural de uma partícula de um ponto até o outro, esse movimento ocorre numa trajetória tal que essa tal dessa ação, ela é mínima. E minimizar essa ação nos retorna essas equações de Euler-Lagrange utilizando esse princípio variacional. E com essas equações de Euler-Lagrange a gente obtém também as equações da dinâmica de um certo corpo, de um sistema, tá certo? E com isso a gente obteve as equações de movimento de Lagrange e as equações de movimento no caso da formulação de Hamilton. E isso acaba sendo muito poderoso, mas muito, muito, muito poderoso. Então espero que tenha dado para vocês entenderem. Não sei se ficou muito condensado demais. Isso aqui seria mais uma apresentação para vocês dessas formulações. Espero que tenha dado para entender. Fiquem bem. Um grande abraço. Falou. Tchau.